produtos também. A gente tem uma poltrona chamada Reio, que ela é feita, acho que até vou mostrar ela na frente, ela é feita com barrigueiras de cavalo. E eu ia na feira de Campina Grande, tudo que eu acho interessante de material eu comprava, levava para o estúdio, depois começava a testar. E essas barrigueiras, quando eu fiz essa poltrona, né, cada poltrona leva 10 barrigueiras. Aí vendia uma poltrona, ia lá, comprava mais 10, vendia outra. E o dono achava que eu tinha uma criação de pôneis. Eu falei, cara, você tem muito pônei, cada semana você vem aqui e compra 10, né? E ele falou, o cara dos pôneis, toda vez que eu chegava lá. E eu não contei pra ele, porque eu falei, eu não vou falar até eu explicar o que é, uma cadeira, não sei o que. Aí uns 2 anos depois a gente continua comprando com ele. E ele viu a cadeira numa novela. Aí ele falou, você me enganou durante 2 anos, porque eu achei que você tinha uma criação, você era riquíssimo. Eu sou bem simples, eu tenho um estúdio, venho aqui e faço essas cadeiras. Ele viu a cadeira. E ele que produz pra gente até hoje essas barrigueiras, que são as mesmas, né? E aí, essa parte de couro lá é muito forte, né? Então, a cultura do Nordeste é muito forte. O maracatu, né, isso já inspirou a gente a fazer uma coleção para Baikami. O São João também, que já inspirou a fazer produtos tipo balão, essa poltrona balão. A cultura afro também a gente já tem inspiração. Então, esse é o seu Geraldo, primeiro artesão que está comigo há 11 anos, trabalha comigo, né, o estúdio foi crescendo, ele foi crescendo junto. Hoje ele tem mais gente ajudando, né, colaborando, e eles trabalham somente com o estúdio, né, todos eles. Tem uma cooperativa hoje, né, que eles fornecem essas peças para a gente. Esse aqui é alguns dos trabalhos de consultoria que a gente faz com comunidades lá também. Comecei fazendo junto com o Sebrae. Essa é a inspiração da poltrona balão, né? Queria fazer uma homenagem a Campina Grande, que é a cidade do São João, do forró e tudo. E aí eu peguei esses origamis de balão e comecei a juntar e formar até sair na forma dessa cadeira, né? Aqui a gente pode ver bem aqui onde veio. E aqui é a peça finalizada, nós temos ela aí, que é uma homenagem a essa cidade que eu estudei. Aqui é o maracatu, que serviu de inspiração também para essa coleção da Baikami. A gente pegou essa flor, né, que parece um monte das roupas do caboclo que tem esse maracatu. Nós estilizamos ela e transformamos num tapete. E do tapete nasceu uma coleção inteira, né, de produtos, só dessa flor. Ela é estilizada aqui, foi para Chita, né? A sombra ficou linda. Né, a sombra dela é bonita. Aí esse balanço que a gente tem aqui também é inspirado, né, usando esse mesmo molde da flor. Não ficou aqui o tapete da Baikami, mas o tapete era lindo, todo feito de corda, né, com essas flores. A gente fez uma coleção inteira junto com eles. Esse é o banco Taturana, né, inspirado na Taturana mesmo, que a gente tem ele aqui em cima e na loja. Essa é a mesa banzeiro, né? E aí banzeiro, né, para quem não sabe, lá no Amazonas, uma determinada hora do dia, o rio começa a ficar com muitas ondas. Geralmente final do dia ou pela manhã. Para os indígenas, eles dizem que é quando a cobra grande passa. A cobra grande é um ser que faz parte da cultura deles, né? E quando a cobra grande passa, ela faz esse movimento e as águas começam a criar esse banzeiro, né? E, bom, se eu for falar da cobra grande, é uma história muito longa. Para eles, a cobra grande criou o mundo, né? Tem essa história. E aí a mesa foi inspirada nessas ondas, né? E a gente fez, acho que a gente tinha uma até pouco tempo aqui na loja, é uma mesa bem grande. Essa leva em torno de 3 meses para produzir uma peça, né? Era toda feita na CNC e montada como um quebra-cabeça. Bom, esse foi o primeiro projeto. Olha eu sem barba aí, gente. Vou fazer um Photoshop nessa foto. Ó, aqui é o primeiro projeto que eu fiz com comunidade. Foi no Museu do Homem do Nordeste, lá do Recife.
foi feito com esse grupo de jovens. Então a ideia era ensinar eles realmente todo o processo de design, e a ideia é que eles tivessem uma profissão ou uma renda. O que nós fizemos? Desde o início, a gente decidia tudo juntos. Qual vai ser o conceito, qual que vai ser o material, o que a gente vai usar. O material eu acabei colocando o que eu já sabia produzir, o que eu já sabia, ensinei a eles essa técnica da corda. Mas eles foram dando a ideia, né? Vamos fotografar. A gente estava no museu lá, ele fica num bairro chamado Casa Amarela, no Recife, que é cheio de casarões antigos. Então saímos fotografando as grades desses casarões antigos. E aí colocamos na mesa assim, todas as imagens, e aí fomos escolhendo juntos o que seria interessante, mesmo sem saber que produto que a gente ia fazer. Então todos os desenhos dessas peças foram inspirados nessas grades, né, que eles fotografaram. Aqui é uma das grades, né, a gente estilizou, depois passou para a corda e finalizou no vaso, né, produzido. Esse projeto é de 2012. Aqui a gente consegue ver algumas coisas. Essa é a Gláucia. Essa de cima é a Gláucia. E esse é o Rodrigo. Eles se conheceram no projeto, casaram, têm um filho. E até hoje eles produzem essas peças e criam novas peças também. Eles fornecem para Tokstok, fornecem para outras lojas. A gente tem aqui na loja também algumas peças. Dessas, por exemplo, nós temos aqui. Mas tudo dessas criações, partiu dessa criação de 2012. E essa é a fonte de renda desse grupo ainda, hoje. Eles produzem tudo com corda. Essa aqui é a feira de Campina Grande, gente. Inspirando novamente. Eu precisava de uma cadeira para lançar no Salão Satélite de Milão. E aí eu tenho um banco de imagens de tudo que eu acho interessante, eu tiro foto e guardo nesse banco de imagens. Quando eu preciso, eu vou lá, né? E aí eu precisava fazer uma cadeira. Aí eu trabalho com mais 2 designers no meu estúdio, e aí a gente começa a olhar essas fotos, né, e faz um trabalho meio de louco, né? Eu falo meio tarado, né, porque tudo que você olha, a gente tem que imaginar uma cadeira, uma poltrona, né? Eu olhei essa imagem, falei, pô, tá aqui a nossa cadeira, a nossa poltrona, tá nessa imagem. Eu mostrei para os meninos, falaram, nossa, tá louco, não tem nada aí. Eu fiz o croquis, esse é o croquis da peça. Nós temos essa peça aqui, né? É a poltrona Cariri, e aqui é a peça feita. E é esse trabalho que eu faço, acho que até hoje, tudo que eu olhar, tentar imaginar uma poltrona. E aí veio a linha de balanço que a gente fez para a Lovato também, dessa linha Cariri. Aqui da feira de Campina Grande também, né, o Caçoar. E aí a gente consegue ver realmente essa lateral aqui, que é quando se você subisse no muro e tivesse de Caçoar, eles estariam aqui do lado, né? Então essa foi a ideia para a poltrona e o sofá. Aqui é aquela coleção que eu desenvolvi com a comunidade lá em João Pessoa, inspirada na chita, na flor. A gente pegou essa mesma flor, estilizou ela, fez de arame. Essas mulheres, elas trabalhavam só com crochê. Então nós pegamos essa linha de crochê, envolvemos o arame, e aí com uma tábua de prego, a gente pega a forma dessa flor, e aqui são muitas flores, né, dessas sobrepostas, né, que criou essa coleção toda. Aqui é produto que eu compro na feira também, né, o peão, tinha um monte lá, e aí saiu esse banquinho, saiu essa luminária também, que é uma edição limitada que a gente fez para o MAN, né, o Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo, uma edição para colecionadores, são 100 peças só. Essa é a poltrona rei lá dos pôneis. A colher de pau também. Maravilhosas. Essa eu conheci a Gina sentada nessa cadeira. Há muitos anos atrás. Foi logo depois que eu vi. Ela veio com um guarda-chuva de pato, assim. Ela mesmo. Foi, a gente se apaixonou ali. E aí eu tinha essas colheres no estúdio, né? E precisava fazer um balanço, que era para um SP Design. Na época ele ia lançar uma peça, um balanço no jardim do museu. Isso. E aí foi quando eu criei o balanço para lá, feito com essa colher de pau. Aqui é a balaio, né? Nós temos inspirado nos balaios também, de feira.
Isso é uma linha feira que eu não produzo mais, mas eu acho ela bem interessante. Né? Era produzida também com um artesão lá da feira de Campina Grande, só usando os funis que eles vendiam lá. Então eles produziam esses funis pra gente. A Arupemba, que é peneira pra gente lá, que inspirou essa, é uma cadeira e um balanço. E depois dela nós criamos esse armário. A gente fez, acho que 2 peças só desse armário. Né? Que é armário para área externa, revestido com cordas e tudo. A flor de mandacaru, nós temos uma peça aqui, é inspirada nessa flor. Esses cactos que estão aqui na frente são mandacarus. Né? E o mandacaru ele só floresce quando vai chover. Né? E a flor nasce à noite e de manhã ela está morta. E aqui, eu nunca tinha visto tanto, mas esses cactos que a gente plantou aqui, eles floriram tanto no ano passado, mas tanto, né? A gente teve muito, porque normalmente você vê 1, 2 nos cactos, mas aqui eles floriram bastante. Aqui é a gravatá, inspirou para essa cadeira que está por aí também. Então, ó, o chapéu de couro lá de cangaceiro, né, que inspirou essa poltrona chamada carapuça. Carapuça é só essa parte de cima do chapéu, né? E a gente fez o mesmo desenho, né, do chapéu na poltrona. Então, todos os produtos do estúdio têm algo a ver com a cultura, né? Esse é o transilim, é aquela dança, o transilim, a gente fez esse mesmo cruzamento do transilim na cadeira. Né? O IP, a folha do IP é essa aqui, ó. Então ela tem esse talo, né? Que é o mesmo talo que a gente tem aqui, lá no início. E a gente criou toda uma coleção IP baseada nessa folha. Tem um balanço também de artefato. Esse é o carambola, né? Aquela que eu produzia lá. Aqui ainda está no fio de algodão que a gente produzia. Isso. Cobra coral. Cobra coral, eu fiz um trabalho no Amazonas, numa comunidade indígena, e elas trabalhavam com miçangas. Então a gente criou bolsas, pulseiras, colares, todos inspirados na textura de cobras brasileiras. Né? Então a gente replicava o desenho dessas cobras nesses colares. E uma das cobras era a cobra coral. E aí eu levei isso para o estúdio e fiquei com isso na cabeça. Cara, não pode fazer uma trama que se pareça com a cobra coral. E aí a gente passou 8 meses testando essa trama. Testava de um jeito, testava amarração e tudo. E aí a gente conseguiu depois de 8 meses. E eu trouxe para uma feira aqui em São Paulo, para o lançamento. E quando eu tirei a peça, eu falei, gente, não sei se o povo vai gostar dessa cadeira, porque eles não vão associar com a cobra, vão associar com cadeira de circo, alguma coisa assim, que era super colorida. E eu fiquei meio com receio quando eu lancei ela. E aí as pessoas realmente entenderam. Teve jornalista que falou, nossa, isso é um conceito bem forte, né? A gente consegue ver. Tem gente que tem agonia de sentar nela, porque tem agonia à cobra e tudo isso. Né? E isso é legal, quando um produto seu desperta qualquer coisa, né, nas pessoas. Pode ser bom, pode ser ruim, mas você conseguiu mexer com a outra pessoa, né? Se ela está agoniada, se ela se sentiu incomodada ou se ela se sentiu bem, eu acho que isso é um ponto do produto, ele tocar a outra pessoa. E para minha alegria, essa é uma das peças que eu acho que é a peça mais conceitual, a que mais assim, as pessoas publicam sobre o estúdio. Essa cadeira agora, né, acho que tem 2, 3 meses, né, ela foi selecionada para o acervo permanente do Museu de Arte e Design de Nova York. Então, eu tô bem feliz com isso. Então é uma coisa nova assim, para essa peça. Ô Sérgio, olha aí, ó. Eu vou junto para Nova York, eu fiz a roupa. Vou colocar você lá, né? Eu fiz uma roupa que eu pedi pro cara se inspirar nessa cadeira. Ele fez a cobra igualzinho no meu vestido. Aí eu sentei. Aí eu sentei na cadeira, aí que parecia que era continuação. Você não sabia o que era a cadeira, era porque era a continuação, né? É um show de criatividade, né? Para homenagear. Essa aqui é uma cadeira que está aqui, a Bacairi, inspirada nessas pinturas bacairis mesmo. Eles têm um pente que eles molham na tinta
E aí eles passam na pele e vão fazendo essas tramas. Os desenhos, e esses desenhos. Eu peguei esses mesmos desenhos, né, até a curva que eles fazem com esse pente, e foi feita essa peça, que é uma peça super pesada, feita por um artesão. E o mercado dela seria as grandes lojas de decoração, né? Então nós criamos esses produtos todos pensando nesse grande mercado, mas eu falei, eu estou trabalhando numa comunidade indígena, eu não posso alterar a identidade delas, eu não posso trazer para elas fazer resina, coisas assim, né? Então, conversei com o Sebrae e falei, olha, nós vamos continuar trabalhando com o mesmo tipo de material que elas trabalham, a mesma trama, né? E todo o conceito vai ter a ver com cada etnia, ou com cada comunidade, ou algo da natureza que eles conhecem. Então todos os produtos foram desenvolvidos pensando nisso, né? Que tivesse a ver com elas. Então, quem trabalhava com piaçava continuou trabalhando com piaçava. Quem trabalhava com piaçava fazia vassouras, né? Vendia 3, 5 reais cada vassoura. Né? Então era saída de produtos que custavam 3, 5 reais, 10, para produtos que vão de 200 reais até 1.800, 2.000 reais, né? Então isso fez uma diferença danada. Aqui foi a primeira comunidade, São Gabriel da Cachoeira. A folha costela de Adão, ela vai derivando desde uma pequenininha até a costela de Adão que a gente conhece. E chama uambé para eles. Esse uambé, eles constroem casa, fazem alimentos, se cobrem da chuva, tem várias funções. E aí eu usei a ideia desse uambé para produzir essa peça com eles. Acho que está até aí uma fruteira. Né? Esse vai pegar ali pra gente. E essa foi a primeira. Então, elas faziam um colarzinho, pulseira, né? Faziam um samburazinho, assim, que é um potezinho, que era essa mesma trama. Então eu usei a mesma trama do samburá para fazer toda essa peça. E aí, eu passei 15 dias trabalhando com ela para desenvolver isso, né? E é um processo de conquista, né? E elas emburradas comigo, que isso dava trabalho, e reclamavam. E é interessante porque 2012 eu fiz isso. Eu voltei lá a trabalhar com elas já umas 2 vezes e voltei no mês passado, né? E elas falando, ai, como a gente não gostava de você, a gente falava que você era mal, a gente trabalhar tanto, não sei o quê, né? E hoje são tudo minhas amigas. Acontece alguma coisa, me manda, então todo mundo está em comunicação, né, o tempo todo, né? Mas isso aqui é a fonte de renda delas desde 2014, dessa comunidade. Essa folha é a que mais vende, né? Fora os outros produtos que a gente criou nas outras consultorias junto com elas. E aqui são 5 etnias que a gente trabalhou, então eu não podia usar a identidade de uma para criar um produto para outra, né? Tinha que ser a identidade que desse geral. Então eu peguei algo da natureza. Quando tem muitas etnias juntas, eu pego algo da natureza. Essa é a Elizabeth. Que é o José Garcia. José Garcia era um cara que não confiava nesse projeto, nem quis fazer o protótipo comigo, e eu insistia com ele, porque ele tinha uma habilidade muito grande. Ele era o único artesão da comunidade dele que ainda fazia artesanato, né? O resto tudo já tinha deixado, porque não vale a pena trocar artesanato por roupa usada, não vale a pena, ninguém quer. E aí eu fiz uma peça com ele, consegui fazer, usando partes de um tipiti, que é aquele negócio que eles usam para tirar o caldo da mandioca, que é essa parte de cima, né? O vaso que eles já usavam, eu peguei outra parte. Como ele não queria ter trabalho, eu falei, vamos cortar, vamos montando. E a peneira embaixo, né? Aí eu comecei a cortar, montei uma peça com ele, e ele veio para a feira. Eu falei, José, faz 10 peças dessas de 1 metro, e a gente vai levar para essa feira em São Paulo. Aí José chegou com 3 peças desse tamanho. E aí as meninas das outras comunidades fizeram os produtos grandes, né? E do jeito que tinha que ser. E o José ficou vendo o que estava acontecendo. Essas meninas da outra comunidade de Barcelos, né, no primeiro dia eu perguntei para elas, vocês acham que vão vender quanto aqui nessa primeira feira? Ela falou assim, se a gente vender 3.000 reais, eram 12 mulheres. A gente volta feliz para casa com 3.000. Então o primeiro pedido delas foi de 60 mil. Né? Foi o pedido da Artefato, né? Era 60 mil em produtos. No final da feira, nos 3 dias de feira, 124 mil em pedidos. 12 mulheres não conseguiam atender. Então elas reduziram o pedido, fecharam com o Artefato por um tempo, e aí produziram, sei lá, 30 mil. E aí isso mudou
a visão dela e dos outros artesãos, né? Então, aí o José começou a ver que isso dá futuro, né? E aí ele começou a produzir. E até hoje, a comunidade dele voltou a produzir, até hoje eles vivem produzindo esse tipo de material, a parte do tradicional que eles já faziam, né? E aí eles ganharam o mercado, esse mercado das grandes lojas. Que é uma outra coleção do José, bolsa. E essa aqui é lá de Barcelos, que é o grupo que a gente... É o grupo que a gente coloca de mais destaque, assim, porque são mulheres empreendedoras. Então eram 12 mulheres, o que elas fizeram? Não tinha como produzir, elas estavam visitando outras comunidades no Rio Negro, que não tinham trabalho também, não conseguiam vender o artesanato, ensinaram a fazer as peças, e essas outras mulheres vendem partes para elas, que elas montam, né, e elas revendem. Hoje são em torno de 70, 75 pessoas dentro da associação delas, que trabalham com elas. Essa é a Vitória Régia. Aí esse vaso também, o desenho em cima é o desenho da Vitória Régia. Aí como elas venderam tudo para artefato, 6 meses depois eu voltei lá e criei outra coleção com elas, com essa coleção Buriti, inspirada nos Buritis. E essa Dona Maria também, nós acabamos perdendo a Dona Maria para a Covid também, eu soube agora nessa viagem. E elas produziram essas peças. Né? Essa Ângela. Que vende, né? E agora elas vendem geral, vendem no Brasil inteiro, vendem para os Estados Unidos, vendem para a França. Né? Às vezes a gente fica falando aqui, é difícil vender para fora, né? Aqui em São Paulo, tem comunicação para tudo. Elas lá no meio do Amazonas despacham lá para a França, despacham para... Impressionante, porque eles dão muito valor. É isso. Aqui toda a coleção. Essa aqui é uma outra comunidade que eu fiz lá, que eu estava falando para você do Pirarucu, as mulheres dos pescadores faziam essas peças, né? Com essa fibra, que é o cauaçu. E essas foram as primeiras peças, os protótipos que a gente fez. E aqui tá as peças finalizadas, luminária e tudo. As fotos a gente faz para divulgar o produto, né? Aí elas ganham revistas, a gente ganha, e aí divulga o produto, mostra elas. A gente fez um acordo com esses artesãos, a gente tem os quadros aqui. 25% da venda desses quadros volta para cada artesão na foto, né? Então cada artesão que tá na foto tem os quadros que vende mais, aí só tem a da Dona Margarida, que é um que vende mais, né? Aí eu chego lá, por que a Dona Margarida vende tanto? Eu falei, gente, a Dona Margarida é linda, né? Vocês têm que se esforçar mais também. Qual que é a Dona Margarida? Deixa eu ver, acho que tá aí, tá na escada, né? Tá lá na escada. Né? Quem fotografa? Eu fotografo. Eu fotografo, a maioria aí foi no celular, né? Mas agora eu tô levando a câmera, tô mais. Aqui foi em Tocantins, essa coleção que a gente criou com fibra de Buriti, né? Tanto essas artesãs. Aqui é Santa Isabel do Rio Negro. A água aqui parece que foi Photoshop, gente, mas é dessa cor, é um mate. Né? Essas eram as mulheres, elas trabalhavam para aquele grupo de Barcelos que eu falei para vocês, elas produziam para elas. E como era um grupo grande, a gente criou um produto só para elas. E são essas peças inspiradas em escamas.